Pessoal, vamos lá. Eu vou dar uma explicação aqui de herança e classe para quem não sabe, tá? Então, isso daqui é uma... Eu criei uma classe e um método, mas ele é bem assim simplesinho, tá? Até um pouco bobinho, mas para quem não sabe, isso daqui é um grande ponto de partida, beleza? Então, eu não vou explicar conceito de classes, de métodos. Eu posso até dar uma leve passadinha para quem não sabe, e para depois a pessoa ir estudando aí por si só, senão vai ficar uma coisa muito pedante aqui o vídeo. Eu não gosto muito de ficar enrolando, sabe? Então eu gosto de ir direto ao ponto. Os meus vídeos sempre eles têm o título de direto ao ponto, né? Então vamos lá. Nós sabemos aqui que a classe ele é uma estrutura, né, vamos dizer assim, né? É uma casca para a criação de um objeto, né? Então a linguagem de orientação a objeto, ela tem como base o mundo real. Então, quando nós dizemos que um objeto ele tem tamanho, ele tem as suas características, propriedades, né? Tamanho, cor, né? Posição. Então essa é uma característica que nós seres humanos também temos, né? Tamanho, cor, enfim, tá? E os métodos, eles alteram, são as ações que imperam sobre esse objeto para que mudem as suas características, tá ok? Então, essas ações aí, que são esses métodos, nós passamos para ela valores, que esses valores vão mudar as características do objeto. Então, eu criei aqui uma classe chamada automóvel, né? Aí, eu tenho aqui uma característica, né? Aliás, eu tenho um método que eu chamo aqui de características. E eu dei aqui, ó, para esse método aqui, ó, eu tenho aqui parâmetros onde eu vou fornecer argumentos para que mudem a característica desse meu objeto automóvel. Então, esse método aqui, ele vai ser consumido por uma outra pessoa que quiser implementar. Então ele fala assim, eu quero usar tal método aí, característica. Você fala, pô, eu já tenho aqui um método. Então, o meu objetivo aqui é mostrar um pouco mais para frente a parte de testes, né, com Capybara e Ruby, né? Então, esse pedacinho aqui vai entender mais ou menos, a pessoa vai entender mais ou menos como trabalhar com métodos, né? Então, nós costumamos criar os frameworks para que as pessoas possam consumir isso daí, né? Então, esses frameworks são métodos e classes já pronto para que as pessoas possam consumir isso no momento de automatizar um teste, tá ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui ó, a característica que é cor, eu criei, placa, pneu e tipo. Então na hora que eu for utilizar esse método, eu vou criar lá, né? Eu vou criar um objeto, vou explicar mais para frente. Então eu vou passar para ele, ó, que tipo de cor que é, que placa que é, quantidade de pneu, né? O tipo, enfim, tá? Então eu vou agora criar uma outra classe. Aliás, eu já criei uma classe aqui na realidade, né? Eu criei uma classe aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu procurar aqui que eu tenho tanta coisa pronta. Deixa eu pegar aqui, ó. Só um minutinho, que eu já vou me achar. Não, perdão aqui, eu tô com a classe animal na cabeça. Então é a classe automóvel. Então vamos trabalhar em cima da classe automóvel, tá? Então agora, eu já criei aqui uma outra classe aqui, ó, aliás, um arquivo do Ruby chamado herdaAuto, né? Que eu vou herdar os métodos daquela classe, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é dar um require. Por quê? Porque a minha classe e os meus métodos estão em outro arquivo, né? Então eu vou dar um require relative e vou colocar o que? O nome do meu arquivo onde tem essa classe, né? Então é o auto, tá? Require relative. Para quê? Para que ele possa enxergar a classe que está aqui dentro de auto, tá? Então eu tenho a classe automóvel com os seus métodos, né? Aqui no caso é um método só, tá ok? Então para que ele possa entender, enxergar essa classe, eu tenho que dar um require relative, tá bom? Existem outras maneiras também, tá? Mas eu vou economizar um pouco aqui, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe minha, que eu vou herdar os atributos, né?
daquela outra classe, né? Então eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó, uma GM, né, ó, GM de General Motors, como estamos falando estamos falando em carro, né? Para que ela herde o atributo daquela classe, nós vamos fazer assim, ó. Vamos lá. Vou colocar o nome da classe que eu criei lá, tá? Se não me engano é automóvel. Automóvel. Tá? Então vamos lá. Eu tô dando umas pipocadas porque eu tô fazendo ao vivo, tá? Geralmente quando a gente tá mais preparado, a gente não pipoca, vai direto. Mas como eu tô fazendo ao vivo aqui, então eu vou... Automóvel, tá? Então vamos lá. Então, é uma classe GM automóvel, né? Como eu não vou criar nenhum método aqui dentro dela, eu vou fechar. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável para poder fazer instanciar essa classe. Efetivamente aqui agora, eu vou fazer com que esse objeto exista, tá? Vou levantar ele na memória. Então eu vou colocar Corsa, vai. Corsa é igual ao quê? gm.new, tá? Então, veja bem, gm, que é uma classe que eu criei, ela vai o quê? Herdar todas as características da classe automóvel, tá? Então, tudo que está lá dentro, os métodos e tal, eu vou poder utilizar, tá? Então, ó, gm, né? Eu vou o quê? Eu vou herdar tudo que tiver dentro da classe automóvel. Legal, então gm já está valendo automóvel, tá? Agora eu vou criar uma variável para poder instanciar, né? Fazer que esse objeto exista na memória, tá? Então eu já construí, já levantei esse objeto, ó, Corsa, que é uma variável, é igual ao quê? A gm.new, tá? Então agora se eu digitar Corsa, gm já vale automóvel. E o Corsa vai estar valendo o quê? O gm. É bem legal isso, né? Então Corsa, ponto. Características, olha o que aconteceu agora. O Corsa, já que o Corsa é uma variável que está, vamos dizer assim, instanciando a classe GM, que herdou da classe automóvel, se lá na classe automóvel eu tenho um método chamado características, ele vai aparecer que é para mim. Então, olha só, classe.propriedades, olha que legal isso. Isso daí é um jargão que eu utilizava na época que eu trabalhava com orientação a objeto, logo no início ali da Rational, depois eu parei, né? Então eu falava assim, classe.propriedade recebe a configuração atual. Isso daí é legal para a gente não esquecer. Então, classe.propriedade recebe o que? A configuração atual. Que é o que? É o argumento que eu vou passar para o método para que ele mande uma ação para o objeto para que ele altere as suas características. Legal, né? Então vamos lá. Eu vou agora dar uma olhadinha aqui que eu não me lembro, né? Aqui no alto, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho cor, placa e pneus, né? E tipo, né? Ó, cor, placa, pneu e tipo. É o que eu tenho lá, né? Então vamos lá. Então eu tenho cor, placa, pneu e tipo. Então eu tenho a cor aqui, ó. Eu tenho um Corsa. Ele é o que? Ele é preto, né? Opa, preto. A placa eu vou dizer que é espera aí, vamos chamar aqui MSE 5748, né? Quantos pneus que ele tem? 4. Eu tenho 4 pneus. Opa. 4 pneus. E ele é um tipo passeio, tá? Pronto. Olha lá que bacana. Agora eu tenho aqui o alto e o herda alto, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu... Ó, eu vou rodar aqui, ó. Dar um run. Olha lá, o que eu tenho aqui, ó. Este automóvel de cor preto, placa MSE 5747, ia falar de 5748. 4 pneus e do tipo passeio, tá? Então, ó,
Se nós virmos aqui no alto, ó, eu falei aqui, ó, eu dei um puts aqui, ó, para fazer o que, ó, este automóvel é de cor, né? Aí eu coloco aqui a variável aqui, ó, cor, né? Eu trouxe aqui a variável que ele vai receber o argumento, né? Eu passei aqui essa variável referente a esse parâmetro, vamos dizer assim, que ele vai receber o argumento cor, a placa tal, a quantidade de pneu e do tipo tipo passeio, tá? Aí você pode brincar, você pode criar outros métodos, você pode fazer o seu próprio método aqui, ó. Você pode ter o teu próprio método mais o método que você está dando de lá, tá? Você pode criar uma outra classe para tipo caminhão, né? Você pode brincar de várias maneiras aqui, tá? Então, olha que bacana então. Ficou assim, a classe ponto método recebe o que? A configuração atual. Então, o argumento, né, o valor atual. Né? Então, o valor que você passar aqui é que vai mudar a característica daquele objeto. Tá ok? Bom, eu dei umas pipocadas, mas é que eu acabei não me preparando tanto. Foi assim na hora, foi vindo da minha cabeça. Claro que eu já sabia, né? Mas, enfim, fica aí como base para quem quiser avançar mais no estudo e ficamos assim.